Fala pessoal, Matheus aqui novamente. Hoje eu vou passar para vocês aí um pouco sobre o Tesouro Direto, né? Que tipo de investimento, de modalidade de investimento que é essa? Bom, basicamente, como que funciona o Tesouro Direto? Você pega o seu dinheiro, compra um título público, né, que é emitido ali pelo governo federal. Então você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal, né? E ele vai te pagar ali, né? Os juros, né? Pelo prazo ali que ele utilizou esse dinheiro seu, ok? Bom, a gente tem várias modalidades aí de tesouro, né? Direto. A primeira delas, né? A mais conhecida é o Tesouro Selic. É um pós-fixado atrelado à taxa Selic, né? Hoje aí a taxa Selic está aproximadamente 15%, então 15% ao ano, né? Essa vai ser sua rentabilidade ali, ok? Mais a taxa de deságio nesse caso, que é bem pequenininha, é quase irrelevante. Bom, então como é que funciona a questão da rentabilidade do Tesouro Selic? Você aplica um valor inicial, que é o valor principal, né? Você tem um período ali contratado e na data de vencimento você pega o valor principal mais os juros, ok? Bem simples, simples assim. Bom, qual que é a vantagem do Tesouro Selic? Geralmente, né, ele é um investimento utilizado aí, né, para objetivos de curto prazo, né, muito utilizado como reserva de emergência ou reserva de oportunidade, né? E ele possui a menor perda ali, né, o menor risco em caso de venda antecipada, que é o caso, né, desses curtos prazos aí que a gente fala. Né? Eu preciso deixar o dinheiro ali parado 2 meses, né? Então deixo lá no Tesouro Selic, é o melhor para mim, ok? Bom, aqui a gente encontra, né, alguns exemplos, né? Então a gente tem a taxa Selic, né, mais o deságio aqui, né, que é uma taxinha bem básica, e a gente consegue investir já nesse tesouro a partir aí de R$ 164, ok? Então esse é um print lá do site do Tesouro Direto, você consegue ver quais os títulos que estão sendo vendidos no momento, ok? Bom, a gente tem também o Tesouro IPCA, né, que é um pós-fixado atrelado ao IPCA, né, que é o índice amplo, né, no índice nacional de preço do consumidor amplo, que mede a inflação, né? Basicamente, esse título funciona de que maneira? Você vai investir um valor, esse valor, rentabilidade contratada, vai ser IPCA mais alguma coisa, né? Então, no final do período, você vai receber o valor investido mais a porcentagem da inflação ali no período, mais o valor, né, que foi contratado, ok? Nós temos uma variação desse tipo de título no sentido de juros semestrais. Então, ao invés de você pegar o valor dos juros somente lá no final do investimento, você vai pegando aqui de 6 em 6 meses, você consegue pegar o valor, né, de juros que esse investimento te rendeu, né? A gente tem datas ali, né, específicas de pagamento, se não me engano são trimestrais. Se você casar uma carteira ali com alguns títulos desses, também pode ser uma forma de renda passiva aí, ok? Geralmente, né, é um título que garante, né, a rentabilidade ali acima da inflação, porque o mínimo que você vai ganhar é ela, né? E você, teoricamente, se protege de desvalorizar seu patrimônio ali no longo prazo, ok? Bom, a gente encontra, né, lá no site do Tesouro Selic, do Tesouro Direto, alguns títulos, né? Então, como eu falei, a gente vai ter atrelado a IPCA mais a rentabilidade de 7%, né? É, ali sobre esse título, ok? Então, a partir de R$ 33 você já consegue investir, né? E esse aqui está com vencimento para 2029, ok? Aqui a gente tem um outro exemplo, mas da mesma forma, IPCA mais 7,57. Diga-se de passagem, né, uma taxa muito, muito alta aí em função, né, da Selic, do nosso país, né, das dúvidas ali, né, sobre a gestão econômica, etc. E tal. Historicamente, IPCAs ali com taxas, né, de IPCA mais 6, acima de 6 já seria um excelente investimento, ok?
Bom, nós temos também os títulos pré-fixados, né? São títulos atrelados aí, né, uma taxa fixa, né? Então, eu vou contratar um IPCA mais 12% ao ano. Então, eu tenho certeza ali que eu vou receber os 12%, né, ao final do período contratado. Ok? Basicamente, esse é o funcionamento. Vale lembrar que principalmente no curto período ali, né, de tempo, mas no final você vai receber o que foi contratado, ok? Então ela garante uma rentabilidade fixa, geralmente é utilizada aí para médio e longo prazo, ok? E o bom é que você já sabe exatamente o que você vai ter no final. Aqui a gente encontra alguns exemplos, ó, Tesouro Prefixado 2028 com rentabilidade de 3,51%, ok? Bom, nós temos mais alguns títulos novos, né, de rentabilidade, então Tesouro Renda Mais, né? É um tesouro feito aí recentemente e ele tem com o intuito aí de como se fosse uma aposentadoria, né? Você investe um valor, você escolhe uma data de conversão e a partir dessa data de conversão você vai receber 240 amortizações, né? Ou parcelas, né? Então, esse período dá 20 anos, você vai receber ali todos os meses, né? Determinado valor conforme que você tinha investido. É como se fosse uma aposentadoria mesmo ali, né? Então, te proporciona um auxílio ali, né, numa aposentadoria, protege da variação da inflação e é ideal para longo prazo aí, ok? Semelhante a esse, né, Renda Mais, a gente tem o Tesouro Educa Mais, que ele é focado na educação, mas com o mesmo objetivo, né? Se você está planejando fazer uma faculdade, você pode pegar esse tipo de tesouro, né? Então eu coloco um valor investido, vamos supor que em 2025 eu vou colocar a data de conversão e a partir dessa data eu começo a receber amortizações, né, parcelas durante 5 anos destinado ao financiamento educacional, ok? Bom, aqui a gente tem no site do Tesouro Direto, né, até um simulador. Então, vamos supor que meu filho tem 10 anos hoje, né, ele vai estudar com 18 e eu quero um auxílio aí de 1.600 ao mês. Ele me indica o Tesouro IPC Educa Mais 2033, né, com a rentabilidade IPCA mais 7,53, né, com aporte mensal de R$ 656 reais. Então teria que investir isso, né, todos os meses aí, ok? Durante 93 meses para chegar com 18 anos do meu filho eu tenho 1.600 para poder custear os estudos dele, ok? Bom, pessoal, quando a gente fala de tesouro direto, né, nós temos alguns custos envolvidos aí, né? Então, dependendo da corretora que você utilizar, vai ter uma taxa de corretagem, uma taxa de administração, né? Hoje é bem comum em quase todas as corretoras a gente não ter taxas, né? Além disso, a gente tem uma taxa de custódia que corresponde a 0,20%, né, ao ano sobre o valor investido, né, ficando isento aí de aplicação valores inferiores a 10 mil no Tesouro Selic. Nós temos também, né, o imposto de renda aí, que é cobrado no momento do resgate, né, seguindo ali a tabela regressiva, né, de tributação. Então, se você retirar o seu dinheiro, né, resgatar em até 180 dias, você vai pagar 22,5% sobre o lucro, né? Se você retirar entre 181 dias e 360, 20%. Entre 361 dias e 720, 17,5%. E acima de 720 dias, você vai pagar 15% aí de imposto de renda, né? Vale lembrar também, né, que a gente tem o IOF aí para casos, né, de resgates realizados num período aí inferior a 30 dias, ok? Esses são os custos aí, né, dessa modalidade, desse tipo de investimento. Bom, em termos de segurança, né, como eu já comentei, a gente empresta o dinheiro, né, para o governo, né, então a gente compra títulos públicos, compra dívida do governo, né, e o risco ali, né, é do próprio Estado ali falir, né, que é muito difícil porque ele pode gerar mais moeda ali, né, para poder te pagar, enfim, né.
vai gerar algumas consequências, mas ele vai ter o dinheiro para te pagar. Ok? Como investir, né? Bom, eu trouxe um print aqui de algumas telas, né? No caso do aplicativo da Nuinvest, tá? Não é nenhuma recomendação, é apenas o que eu utilizo aqui, né? Para exemplificar e ficar mais fácil aí de todo mundo, né? Saber como conseguir investir no Tesouro Direto. Então, na pasta principal aqui, né? A gente seleciona essa parte aqui de investimento. Selecionando essa parte de investimento, né? Vai aparecer aqui, né? Como você quer investir, né? Então aparece o saldo disponível e onde você quer investir. No caso aqui do Tesouro Direto, né? Ele está grifado aqui, ó. Então a gente vai na primeira opção, né? Clicando na primeira opção, vai abrir outro layout, né? A gente seleciona aqui, ó, Tesouro Direto, né? Nesse layout, selecionando o Tesouro Direto, nós temos as opções, né, conforme eu mencionei no vídeo: Selic, IPCA+, pré-fixado, Renda Mais, Educa Mais. Então, para cada uma dessas opções, aparece aqui embaixo os títulos disponíveis. Então, na Selic, hoje, né, a gente tem ali a Selic mais 0,11% ao ano, né? E a taxa mínima aqui de investimento, R$ 168,00, né? E com final aí de período para mês de março de 2031, ok? Então vamos supor que eu queira essa primeira opção aqui do Selic. Então eu seleciono ela, né? Escolho o valor, a quantia aqui que eu quero investir, né? Respeitando aquele valor mínimo e vou em confirmar, né? Então confirmando o investimento, eu já sou um investidor aí de tesouro direto ou renda fixa. Beleza, pessoal? Bom, esse era o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí, que tenha agregado algum valor a você, tá? Se você gostou desse vídeo, né, deixa seu comentário, deixa sua crítica, sugestão, né? Dá o seu like aí para apoiar o canal, né? E até o próximo vídeo. Muito obrigado, até mais.